O Supremo Tribunal Federal autorizou que estados e municípios decidam sobre a realização de missas e cultos presenciais durante a pandemia de Covid-19. Pela decisão, os gestores municipais e estaduais podem suspender o funcionamento dos espaços religiosos ou permitir a realização de atividades durante o período mais crítico da pandemia. Aqui em Conquista, a Prefeitura permitiu a realização de atividades religiosas presenciais. Pelo decreto publicado na segunda-feira, dia 12, as igrejas podem funcionar até às 22 horas, com 30% da sua capacidade. Por outro lado, o decreto de toque de recolher do governo do estado começa às 20 horas e a Polícia Militar publicou nota em que afirma que seguirá as determinações do Executivo Estadual. A Arquidiocese de Vitória da Conquista publicou circular sobre a realização das celebrações e outras atividades e determinou que as ações programadas se encerrem com 30 minutos de antecedência para garantir a participação dos fiéis e o retorno tranquilo para suas residências. As nossas celebrações, elas começam na cidade de Conquista. Raramente nós temos uma celebração que comece, digamos, às 19h30. As nossas celebrações sempre são às 18 e 19 horas. Então, significa, como as celebrações dos dias de semana, elas são de 1 hora no máximo, então, digamos que às 20 horas nós estamos já tranquilos e então não temos esse problema de colidir com a normativa do Estado da Bahia. Podemos conviver com as duas normativas. Os decretos conflitantes causam um embaraço na organização dos líderes religiosos. O pastor Célio Bezerra, da Igreja Nacional Betânia, que realiza cultos nos domingos às 19 horas e nas terças-feiras às 20 horas, destaca que não existe clareza em qual decreto seguir. Essa falta como é que eu poderia, de entendimento das autoridades se dá por uma vacância que sempre nós tivemos, desde o início da pandemia, de um comitê verdadeiro de confronto ao que está acontecendo. Enquanto os conflitos seguem e não se tem definição sobre o horário limite para a realização das celebrações, esse médico destaca que regras rígidas devem ser seguidas durante a realização dos eventos religiosos, para não ocorrer contaminação em massa, o que pode superlotar as unidades de saúde. É preciso que as regras sejam cumpridas, entre elas a taxa mínima, né, de ocupação dos lugares nos templos religiosos e também a sanitização dos templos, né? Isso tem que ser um processo rigoroso e, preferencialmente, evitar que a população de risco, os idosos, os hipertensos, aquelas pessoas com maior vulnerabilidade para formas graves da doença, essas pessoas não compareçam a esses templos. Então, sob esse olhar, se essas regras forem respeitadas, teoricamente, nós estamos falando de não haveria tanto impacto, vamos dizer assim, no número de casos graves dentro dos hospitais.